O meu trabalho é sobre diferenças conceitualmente de política, Estado e Constituição. Primeiro, política. É o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Essa palavra também faz menção a tudo que está vinculado ao Estado, ao governo e à administração pública com o objetivo final de administrar o patrimônio público e promover o bem público, ou seja, o bem de todos. A política surgiu na Grécia Antiga e um dos grandes articuladores políticos desse período foi Aristóteles, que falava que a política era um mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Uma definição mais moderna de política trabalha com a ideia de que a política é meramente o ato de buscar exercer o poder dentro de uma nação. Políticas públicas. Políticas públicas são ações realizadas pelo governo, sendo assim as ações, programas ou decisões tomadas por um governo independente, seja na esfera municipal, estadual ou federal, são consideradas políticas públicas. Estas, por sua vez, são realizadas com o objetivo de trazer melhorias com a vida dos cidadãos. Agora, Estado. A palavra Estado pode significar duas coisas. Estado com inicial minúscula se refere a uma província ou subdivisão de um determinado país. É quando o Estado se refere à unidade de federação. Estado com inicial maiúscula tem o sentido de nação politicamente organizada. Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua seu próprio território que exerça sobre este a sua cidadania. Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Os elementos essenciais para a formação do Estado é o território, a população e a soberania, que é garantida por meio das leis e do estabelecimento de suas fronteiras. Assim, ele representa tudo que é público dentro de um país, incluindo uma série de instituições, tais como as escolas, os hospitais, as forças armadas, as prisões, a polícia, os órgãos de fiscalização, as empresas estatais e etc. Agora, por último, a Constituição. Constituição é a lei maior de uma sociedade politicamente organizada. É o modo pelo qual se forma, se estabelece e organiza uma sociedade. Constituição é um conjunto de normas que disciplinam a criação do Estado, da sua estrutura básica, das atribuições dos seus órgãos, dos limites de poder, dos direitos dos indivíduos, dos grupos e da sociedade como um todo. Seu conteúdo atinge a estruturação do Estado, a formação dos poderes públicos, forma de governo, aquisição do poder, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. E aqui abaixo uma foto da Constituição. Oi, meu nome é Luara, eu sou da turma 102 e eu vou dar uma explicadinha sobre os dois sistemas de governo mais conhecidos, que são o presidencialismo e o parlamentarismo. Começando pelo parlamentarismo, que é um fruto de uma grande evolução histórica. Não é um sistema teórico, mas sim um sistema prático que foi se moldando ao longo do tempo. Ele consiste em distinção do chefe de governo e do chefe do Estado. O chefe do governo tem uma responsabilidade política, mas o do chefe do Estado não. A saída do primeiro-ministro é importante, porque ocorre por perda da maioria ou por um voto de desconfiança. Certas vantagens teóricas do parlamentarismo são que eles acreditam na absoluta predominância do legislativo. Acreditam que é um sistema mais equilibrado. Também transferem ao parlamento, onde estão representadas todas as tendências do povo com a competência de fixar a política ao Estado. E as vantagens teóricas do parlamentarismo consistem em que é um sistema mais lento e menos dinâmico, porque depende da decisão e envolvimento de um grande número de pessoas. Também é mais frágil e instável, já que pode ocorrer mudanças de chefe de governo a qualquer momento. Já o presidencialismo, podemos afirmar que é um sistema criado pelos Estados Unidos no século XVII, em que o presidente é aquele que possui atribuições de chefe de governo e de chefe do Estado. Características básicas do presidencialismo são: o presidente age como chefe de governo e chefe de Estado, e a chefia do executivo é unipessoal.
O presidente da República permanece por um tempo determinado e é escolhido pelo povo e também tem poder de veto. Hoje eu estou aqui para falar sobre a monarquia. A monarquia é uma forma muito interessante, muito antiga de fazer política. Mesmo depois do surgimento de novas formas de governar, a monarquia está presente até os dias de hoje. As características principais são vitalidade, ou seja, depois de assumir o cargo, o rei ou a rainha vai ficar ali até a sua morte ou até não ter mais condições de governar. Hereditariedade. Isso significa que o cargo vai passar de pai para filho e assim sucessivamente. Irresponsabilidade. Quando eu digo irresponsabilidade, eu quero dizer que o monarca não deve explicação ao povo ou a qualquer órgão sobre os motivos pelos quais adotou certa orientação. A monarquia absolutista foi a primeira monarquia a se formar. Como o nome já diz, o monarca possui poder absoluto. Sem leis ou regras, o monarca podia fazer o que quiser. A população considerava o monarca um escolhido por Deus, então tudo que ele fazia consideravam que era a vontade de Deus. Já a monarquia parlamentarista surgiu a partir do século XVIII. Nela, os reis já governam com base em leis. Aqui já existe a Constituição e o Parlamento. Vou explicar mais um pouco sobre isso. Nessa forma de monarquia, o rei atua como chefe de Estado e representa a unidade nacional. O parlamento é composto por senadores que são eleitos pelo povo. O parlamento, eles criam e aprovam leis. Óbvio que tudo isso vai passar pela mão do rei depois. Mas nunca aconteceu de um monarca não aprovar uma lei que foi aprovada pelo parlamento. O primeiro-ministro é eleito pelo povo ou pelo parlamento e tem poder executivo. Dependendo do país, ele possui mais ou menos poder. Pontos positivos e negativos da monarquia. Os positivos são: o monarca está acima de disputas políticas, podendo intervir com grande autoridade em momentos de crise política, do parlamento, por exemplo. Pensamentos e projetos a longo prazo. Numa república, o presidente ele vai ter 4 anos de mandato. Já na monarquia, é vitalício, então ele tem a vida toda para concluir seus pensamentos e seus projetos. Preparação para governar desde a infância. Os reis e rainhas eles estudam desde pequeno para governar o seu país. Agora os pontos negativos. Alto custo para manter a família real. A família real ela é bancada pelo Estado. E, por exemplo, a família real britânica divulga que, anualmente, o custo para bancar eles é de 46 milhões de libras. Porém, existem muitos valores não incluídos nessa taxa. As pessoas opostas à monarquia calculam que o valor chega a 330 milhões de libras. Continuando, risco de hereditariedade. Pode acontecer que o rei não seja a pessoa adequada ou a melhor pessoa para governar o seu país. Mas como é algo que passa de pai para filho, a população não pode fazer muita coisa. Isso liga ao último ponto, antidemocrática, já que exclui o povo do direito de escolha. O povo não vota para rei e rainha, então ele não escolhe quem vai governar eles. Óbvio, na monarquia parlamentar, eles podem escolher quem vai ser o parlamento, mas mesmo assim eles não podem escolher quem vai ser o rei e a rainha. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido mais um pouco sobre essa forma de governar tão complexa e tão maneira quanto a monarquia. Mas e aí, você acha que a monarquia é uma boa forma de governar?